Hoje veio à tona um documento sigiloso que mostra que realmente o Brasil já é quase que uma democracia venezuelana, como o próprio Lula tanto almeja conseguir no nosso país. E é um escândalo por conta própria. Como se as falas do presidente ontem já não fosse um escândalo bastante, hoje nós temos um outro escândalo que corrobora perfeitamente o que o Lula disse ontem, que eu quero mostrar para vocês. Em documento sigiloso, vice da Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, dispara contra Moraes e Polícia Federal. A vice-procuradora-geral da República faz críticas contundentes ao ministro do STF e desqualifica o trabalho da Polícia Federal no caso do Mauro Cid. E aqui vamos ao corpo da matéria, pelo menos as partes mais interessantes, tá? Que é a partir daqui, ó. A Procuradoria-Geral da República insinua que Alexandre de Moraes autorizou procedimentos ilegais. Peraí, um ministro do STF autorizando procedimentos ilegais? Isso é uma acusação da própria Procuradoria-Geral da República? Isso é estranho. Decretou prisões sem fundamento e tentou promover o que na justiça se chama de pesca probatória. Uma diligência autorizada sem o fato que a justifique, tendo como objetivo real colher alguma prova aleatória de um crime. Como se sabe, a Polícia Federal prendeu no início de maio o tenente-coronel Mauro Cid e o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-ajudante de ordens, né? A ação determinada por Alexandre de Moraes ocorreu no bojo de uma investigação que apurava a participação do militar num caso de falsificação de cartões de vacinação. Na ocasião, porém, por determinação do ministro, foram apreendidos os telefones dele e da esposa. Nos aparelhos foram encontrados documentos que delineavam o planejamento de um golpe de Estado e mensagens de textos com pregações golpistas. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina o documento, essa sequência de eventos foi uma típica pescaria por parte do ministro. E aqui está o documento em si, onde ela coloca que o que esse ministro está fazendo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é o seguinte: exatamente o que o regime militar fez, que eles tanto abominam, né? Prender pessoas aleatoriamente para depois, através da prisão, conseguir extrair informações para ver se essa pessoa cometeu algum crime. Prenda inocentes e aí a gente vê se essa pessoa é criminosa ou não. Isso é democracia? Relativa do Lula. Segundo a procuradora, não havia nenhuma justificativa plausível para a prisão preventiva do ex-ajudante de ordens e de outros 2 ex-auxiliares de Jair Bolsonaro também envolvidos no caso da carteira de vacinação. Assim como do Anderson Torres, não há nenhuma justificativa. Marques e Sérgio Cordeiro. Os elementos apontados são por demais incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados sob pena de se validar a pesca probatória, a semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é só nessa investigação que ele está fazendo pesca probatória, é em outras. Pesca probatória, sair prendendo pessoas aleatoriamente, confiscando celulares, confiscando computadores, para a partir daí ver se essa pessoa cometeu algum crime ou não. Isso não existe em nenhum Estado democrático de direito, isso não existe em nenhuma democracia, a não ser na democracia relativa do Brasil, que o Lula apoia. Revelada por Veja, 2 semanas, a perícia dos celulares encontrou vários documentos, roteiro para o estado de golpe, tal. Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Não, cadê a parte aqui? Que fala do regime militar. Numa defesa absolutamente atípica de um acusado, algo raro por parte do Ministério Público, Lindora Araújo também aponta deslizes procedimentais que, em sua avaliação, sugerem a precipitação de Moraes em imputar responsabilidades golpistas a personagens ligados a Bolsonaro. Ela reclama de o ministro ter autorizado a análise do e-mail pessoal de Mauro Cid sem um pedido formal da Polícia Federal. Enumera a falta de formalização de atos processuais e questiona a forma como os investigadores teriam concluído que um golpe de Estado havia sido cogitado nos estertores do governo passado. Em duras palavras, a procuradora desqualifica completamente o relatório produzido pela Polícia Federal. Trata-se de uma redação de cunho crítico que até poderia ser encontrada em mesas de cursinhos preparatórios para o vestibular. Nossa, aí ela bateu. Provoca ela, referindo-se ao rascunho encontrado no telefone de Cid. Nossa senhora, aqui ela bateu mesmo, hein? No documento dirigido ao ministro Alexandre de Moraes, a procuradora ressalta ainda que, ao decretar a prisão do ex-ajudante de ordens de 2 ex-assessores de confiança de Bolsonaro, o ministro flerta com a prisão para averiguação, uma prática proibida amplamente no regime utilizada no regime militar, em que alvos eram detidos aleatoriamente em locais públicos encaminhados para uma unidade policial. Lindora também critica as conclusões tiradas a partir das mensagens encontradas no celular do coronel. Afirma que ela se resume a mero diálogo entre pessoas comuns desprovidas de conhecimento jurídico ou político suficiente para que tentaram um golpe de Estado. Os documentos e as mensagens são consideradas pelos investigadores como as evidências mais contundentes até agora sobre a suspeita que paira em relação ao envolvimento do ex-presidente golpista. Ai, meu Deus do céu. Bom, resumindo, vamos lá. Nós temos mais uma vez onde a Procuradora-Geral da República, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, está falando o seguinte: isso são palavras dela, ele está cometendo crimes. O ministro do Supremo Tribunal Federal está cometendo crimes, retirando direitos fundamentais de pessoas para numa suposta perseguição política, e é claro que é uma perseguição ideológica também, está tirando os direitos dessas pessoas, fazendo pesca probatória, fazendo prisão para averiguação. Tudo isso é ilegal. E tudo isso acontecia lá no regime militar, que eles tanto abominavam e fizeram questão que trariam a democracia para que isso nunca acontecesse novamente.
Lindora, eu tô preocupado com você. Ao falar a verdade sobre o que está acontecendo, a senhora está se colocando em um risco tremendo que eu acho que a senhora ainda não entendeu. Eu, sinceramente, estou preocupado que a senhora pode ser uma próxima pessoa a ser colocada no inquérito e até mesmo ser presa, porque essa é a democracia relativa que o Lula